Saúde no ar. Informação na dose certa. Aqui com você no nosso programa Saúde no Ar, que hoje vai falar sobre a infertilidade conjugal, que é caracterizada quando, depois de um ano ou mais, um casal que tem uma vida, uma atividade sexual regular, não está fazendo uso de nenhum método para evitar a gravidez e essa concepção não acontece. Nesse momento, a grande pergunta é: onde está o problema? No homem, na mulher ou nos dois? O programa de hoje vai ajudar a esclarecer que problemas são esses e quais são os métodos para diagnosticar e tratar o problema da infertilidade conjugal. Conversando com especialista. E para nos ajudar a entender um pouco mais esse assunto, é nossa convidada, a médica ginecologista, especialista em medicina reprodutiva, a doutora Gércia Viana. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É um grande prazer para mim estar falando de um tema que tem uma importância tão grande, visto que acomete aproximadamente 15% de todos os casais. Então, geralmente, Gércia, o casal que está tentando ter um filho, ele deve esperar o que é normal, né? Considerando aí a ansiedade, o tempo que talvez a mulher levou se preparando, ou ansiosa, ou até tomando algum tipo de remédio. Então, que tempo seria o ideal para esperar que essa gravidez aconteça? Na realidade, a investigação nós iniciamos após um ano de relações sexuais desprotegidas e com finalidade reprodutiva e a gravidez não tendo acontecido. Esse tempo de um ano, na realidade, nós reduzimos para 6 meses quando nos deparamos com mulheres acima dos 35 anos. Se eu tenho uma paciente com mais de 40 anos, a investigação deve ser imediata. Já sei quais seriam as causas, né, mais comuns para a infertilidade conjugal. Na realidade, ao contrário do que se pensa, as causas da infertilidade não estão ligadas sempre à mulher. Para vocês terem uma ideia, temos aproximadamente 40% de causas femininas, 40% de causas masculinas e em aproximadamente 20% dos casos temos as causas mistas, ou seja, problemas que estão ligados tanto ao homem quanto à mulher, levando a problemas de infertilidade. Falando em relação à parte feminina, nós temos desde problemas mais simples, que seriam os problemas ovulatórios, ou seja, pacientes que têm dificuldade de ovular, até problemas mais complexos, como pacientes que têm obstrução tubárica bilateral, ou seja, as trompas são obstruídas, portanto não permitem a passagem dos espermatozoides e, consequentemente, a concepção é praticamente impossível. Em relação aos homens, temos também as causas masculinas, dentre elas, seguramente a varicocele, a que tem um grande impacto, é a mais comum, a que mais encontramos, e que pode ter um impacto na saúde reprodutiva do homem. E, naturalmente, a investigação, ela deve ser a investigação do casal. Então, como investigação de base, eu preciso saber se minha paciente ovula, eu preciso saber se existe algum problema anatômico que está dificultando essa gravidez e, em relação ao homem, eu preciso de um espermograma para avaliar a saúde reprodutiva desse homem. Pode ter também alguma ligação genética, algumas famílias que, por exemplo, são aquelas famílias que tradicionalmente grandes, têm muitos filhos, e outras nem tanto. Olha, minha família comum tem um só. Isso pode ter também um fator genético aí hereditário? Na realidade, existem algumas patologias que têm um componente hereditário e que essas patologias podem interferir com a fertilidade. Por exemplo, filhas de mães que tiveram menopausa precoce. Essas pacientes podem evoluir com menopausa precoce. Patologias como biomatose uterina, endometriose, que são patologias que podem interferir com a fertilidade, essas patologias, existe uma certa predisposição, né, familiar, então o fato de ter mãe, irmãs que tiveram a doença pode levar essas pacientes a desenvolverem a doença e são patologias que podem comprometer a fertilidade feminina. Falando especificamente assim, de alguns pontos, alguns fatores que podem levar à infertilidade. Endometriose, por exemplo, está, né, entre esse grupo de fatores que podem levar à infertilidade. O que seria endometriose e por que ela leva a essa
essa dificuldade de engravidar? Olha só, a endometriose realmente é uma patologia que gera um processo inflamatório importante a nível pélvico, podendo comprometer as trompas, podendo comprometer os ovários, no caso dos cistos ovarianos. E por que ocorre? Vamos pensar que no ciclo menstrual ocorre a saída do fluxo menstrual, né, através da vagina, que é visível para a paciente, porém, existe uma parte desse sangue que reflui através das trompas e parte desse sangue cai dentro da cavidade pélvica. Em algumas pacientes, elas reagem com esse sangue de um modo exagerado, vamos dizer assim, produzindo um processo inflamatório intenso que geraria essa reação inflamatória, formando aderências e, consequentemente, podendo danificar as trompas, podendo formar cistos ovarianos que podem comprometer a fertilidade. É interessante falar que nem toda a endometriose vai levar a um quadro de infertilidade. Temos endometrioses mínimas, que são endometrioses leves, que nem sempre comprometem a fertilidade. E, ao contrário, temos as endometrioses graves, que têm um grande comprometimento, quer seja do ponto de vista clínico, pacientes têm um quadro de dor importante, quanto do ponto de vista reprodutivo. A idade é outro fator também que interfere, algumas mulheres, até por questões da carreira, da oportunidade, às vezes até pelo fator financeiro, vai adiando o momento em que vai ter essa sua gestação. E num determinado ponto, a idade pode ser um fator? Sem dúvida nenhuma, Patrícia. Nós vivemos um momento onde a mulher tem procurado priorizar a carreira, eu acho que isso é importante, porém, ela esquece que os óvulos envelhecem. Então, nós nos deparamos com muitas pacientes com mais de 40 anos e que não tiveram a preocupação, né, de procurar uma gravidez antes, porque elas acham que com as técnicas de reprodução assistida, a qualquer momento elas podem decidir por uma gravidez e que essa gravidez vai ser conseguida facilmente. Isso não é verdade. Na realidade, ao contrário do que ocorre com os homens eles renovam. De qualquer forma, os espermatozoides são renovados a cada 3 meses, a mulher não. Ela nasce com um patrimônio folicular, essa quantidade de folículos, ela só reduz ao longo dos anos. E o mais importante, a qualidade ovular de uma paciente, acima dos 35 anos, ela já tem um comprometimento, acima dos 40 anos, tem um comprometimento muito importante, que muitas vezes, também com as técnicas de reprodução assistida, nós temos dificuldades de conseguir bons resultados. Então, nesse caso dessa mulher que retardou esse momento da gravidez e agora quer engravidar, ela vai precisar de um acompanhamento, digamos assim, específico para esse... Como eu expliquei inicialmente, se é uma paciente, por exemplo, com mais de 40 anos, ela tem que procurar um especialista imediatamente, porque a investigação é imediata. Essas pacientes, se não acontece a gravidez num prazo curto, elas têm que ser encaminhadas para a fertilização in vitro, porque é a técnica que vai oferecer maiores probabilidades de gravidez. Então, ou seja, a mulher que está... Qual seria a idade ideal, o período ideal para uma gestação plena? Na realidade, antes dos 35 anos. Essa questão de priorizar a carreira é importante, porém, hoje existe a possibilidade de congelar óvulos numa idade reprodutiva inferior aos 35 anos e utilizar esses óvulos no futuro. Praticamente, a mulher que não pensa em gestar antes dos 40 anos, é aconselhável que esta mulher procure um serviço de reprodução assistida que congele seus óvulos e que futuramente ela utilize esses óvulos para a formação dos embriões e para a transferência embrionária. A doutora Gércia pode esclarecer suas dúvidas. Também tem a dúvida da nossa ouvinte com relação a exames específicos para descobrir quem tem ou quem não tem problemas de infertilidade, o homem ou a mulher. Na realidade, vamos pensar que o diagnóstico de infertilidade é um diagnóstico retrospectivo. Casais que têm relações sexuais desprotegidas e a gravidez não acontece, esse casal entra na categoria de casal infértil. É a partir daí que eu começo a investigação. Ou seja, não existe um exame que eu detecte a fertilidade do homem ou da mulher. Primeiro, esse casal tem que se expor ao risco de gravidez. Essa gravidez não acontece, começamos naturalmente pelos exames mais simples e a seguir, nós vamos aumentando a complexidade. Por exemplo, o espermograma é um exame muito simples, né? É um exame indolor,
É um exame simples e é um exame de base. Ao iniciar a investigação de um casal, eu necessito de um espermograma válido, de um espermograma que tenha sido realizado nas condições que são solicitadas, com abstinência sexual de 2 a 5 dias. E em relação à mulher, eu preciso, antes de tudo, saber se essa mulher ovula, né? Pela própria história da paciente, geralmente pacientes que têm ciclos menstruais regulares, mais de 90% dessas pacientes ovulam. Na dúvida, naturalmente, eu vou solicitar exames hormonais, eu preciso de uma ultrassonografia basal dessa paciente para avaliar se existe alguma patologia que possa estar interferindo nessa fertilidade, e se eu tenho um espermograma normal, se eu tenho os exames de base normal, aí eu vou investigar as trompas dessa paciente, através de um exame que é a histerosalpingografia. Praticamente é a injeção de um contraste dentro do útero, são batidos vários raios-x, e a partir daí nós podemos avaliar a perviedade, ou seja, se essas trompas são abertas ou não. O que é mais comum no caso das mulheres, já falamos das causas, e também dos homens para a infertilidade? Em termos de tratamento, o que tem oferecido hoje no mercado? Na realidade, nós temos desde técnicas muito simples, né, que nós chamamos de coito programado, praticamente seria a técnica ideal para aquelas pacientes que não ovulam. Então, eu faço a paciente ovular através de medicações, eu acompanho o crescimento desses folículos e quando a paciente está ovulando, eu oriento aquele casal a manter relações sexuais naquele período onde está ocorrendo a ovulação. Essa técnica é uma técnica de baixa complexidade, se chama coito programado e ela vamos dizer, se deve indicar para casais que você sabe que existe um problema simples como o problema anovulatório. Uma segunda opção, quando você tem um espermograma que não é perfeito, mas também não é muito alterado. Nesse caso, você pode indicar a inseminação intrauterina, que seria a preparação desse sêmen, a injeção desse sêmen diretamente dentro do útero, no momento que a mulher está ovulando. Essa mulher também é preparada, ela também usa medicações, nós fazemos a paciente ovular e no momento da ovulação esse sêmen é injetado diretamente dentro do útero. Naturalmente, para essa técnica que se chama inseminação intrauterina, eu preciso que as trompas sejam abertas, porque o espermatozoide tem que fazer o percurso, tem que retornar, tem que ocorrer a implantação. Então, nesse caso, eu preciso de trompas abertas e uma quantidade de espermatozoides que seja válido para o procedimento. Falando das técnicas de alta complexidade, seria a fertilização in vitro. Essa é indicada nos casos de obstrução tubárica, como eu falei anteriormente, ou casos de alterações masculinas graves, onde você não consegue recuperar um bom número de espermatozoides para uma técnica mais simples. Doutora, tem uma questão muito comum que quando o casal está tentando, né, a gestação, engravidar aquele filho desejado e ele não chega, a dúvida sempre recai sobre a mulher, né? Sempre, na maioria dos casos. No caso de descobrir que não é a mulher, às vezes o homem também pode ter problema. E às vezes a mulher leva muito tempo nessa pesquisa, com exames, inclusive, caros, que incomodam bastante. E é importante essa conversa, então, antes. O problema é que, às vezes, quando a paciente nos procura, né, ela já tem anos sendo investigada e, às vezes, o marido não fez sequer um espermograma. Né? Nós nos deparamos com essas situações, mas acho que fica a mensagem para os casais que estão tentando a gravidez e a gravidez não acontece, que é muito importante que a investigação seja do casal, que não seja só focada na mulher. Como eu falei inicialmente, começamos com exames básicos, esses exames são para os dois, e depois, naturalmente, eu começo a suspeitar, né, de algo mais sério e eu vou começar a aprofundar a complexidade dos exames. Tem algumas mulheres que quando elas fazem o exame descobrem que realmente o problema está nela, né? Ela começa a fazer também uma estimulação. E essas medicações ou esses procedimentos podem ter efeitos colaterais? Algumas... Na realidade, por exemplo, com a fertilização in vitro, onde nós usamos medicações que aumentam um pouco o nível de estrógenos, que é um hormônio que pode dar um pouco de dor de cabeça, a paciente pode se sentir, né, mais ansiosa, ela pode se sentir mais nervosa, mas de um modo geral, nossas pacientes aceitam muito bem a terapia, inclusive porque é um período muito curto. Geralmente, essas medicações são dadas por um período de 10 a 15 dias, é o período mais ou menos de estimulação.
Então, algumas pacientes, naturalmente, especialmente aquelas que respondem mais, elas podem ter uma certa dor pélvica pelo aumento dos ovários, podem ter dor de cabeça pelo aumento do nível de estrógenos. Numa segunda fase, onde administramos a progesterona, elas vão se sentir mais, os seios podem ficar doloridos, porém não é nada que seja impeditivo de continuar com o tratamento. Temos alguns mitos também, por exemplo, a mulher que tomou pílula durante muito tempo, né, um anticoncepcional, ela não vai ter dificuldade de engravidar? Absolutamente não. Na realidade, o contraceptivo oral, ele coloca os ovários em repouso. Então, no momento que a paciente está fazendo uso, ela não ovula, os ovários estão em repouso, mas no momento que a paciente deseja gestar, ela simplesmente interrompe o contraceptivo. Faço só uma observação em relação às pacientes mais idosas do ponto de vista reprodutivo. Nós temos recebido pacientes que suspenderam a pílula aos 40 anos, né, e querem atribuir a dificuldade de gravidez ao uso do contraceptivo, que não tem nenhuma relação. Ela já optou por tentar a gravidez numa idade reprodutiva avançada, onde as probabilidades de concepção espontânea já são muito reduzidas. Então, não tem relação com a pílula, tem relação com a idade da paciente. Mas quem usou pílula durante muito tempo, ela vai ter um intervalo aí que vai ter dificuldade ou não? Pacientes jovens, imediatamente já pode engravidar. Pacientes jovens, é muito comum ela interromper a pílula e engravidar logo nos meses seguintes. Pacientes jovens, né? Aí depois, logicamente, depois dos 35 anos, existe a dificuldade não relacionada à pílula, mas relacionada à idade da mulher. A mulher que só conseguiu engravidar, o casal, né, conseguiu ter o filho através de uma técnica de reprodução assistida, só vai conseguir a próxima, se desejar, ter um segundo filho por esse mesmo método? Ou é possível que sim, consiga ter um filho naturalmente? Depende da causa, Patrícia. Por exemplo, se uma paciente fez uma fertilização in vitro porque tem uma obstrução tubárica bilateral, naturalmente, para que essa paciente tenha uma nova gravidez, ela vai ter que recorrer à mesma técnica. Tem um ouvinte que coloca, ela disse que colocou um anel, né? É um dispositivo para evitar a concepção. E ela quer saber se isso pode trazer problemas futuros, se ela pode ou não engravidar com esse dispositivo ou tem que retirar. Na realidade, é um contraceptivo, só que a administração é por via vaginal, mas os efeitos terminam sendo os mesmos da pílula contraceptiva normal. Então, não tem nenhum problema, né? A medicação é uma medicação que as pacientes toleram muito bem e no momento que desejar a gravidez, interrompe a medicação, não terá nenhum problema relacionado à medicação. Então, ela só pode engravidar depois que retirar Isso, não, é um contraceptivo. Tem que retirar para poder começar, então, o processo da tentativa de gravidez. Outra dúvida, miomas ou ovário policístico, isso também é um fator para a infertilidade? Na realidade, os ovários policísticos, que as pacientes pensam que são cistos no ovário, que estão provocando aquela infertilidade, o ovário policístico ele é fruto de uma disfunção hormonal, de um desequilíbrio hormonal. Então, essas pacientes praticamente têm vários pequenos folículos em torno do ovário, porém esses folículos não conseguem crescer. Então, eles se acumulam em torno do ovário e dão esse aspecto de pequenos cistos, por isso é chamado ovários micropolicísticos. Algumas pacientes com esse tipo de ovário, elas podem ter a síndrome de ovários policísticos, que seria justamente a síndrome da anovulação que eu falei logo no início. Ou seja, pacientes que têm ovários policísticos, elas podem ser anovulatórias, ou seja, elas podem não ovular espontaneamente e podem precisar de ajuda para a ovulação. Em relação aos miomas, é importante salientar que nem todos os miomas comprometem a fertilidade. Isso vai depender do tamanho do mioma e da posição dele dentro da cavidade uterina. Jéssica, então, para finalizar esse nosso bate-papo incrível, né, esclarecedor, muitas dúvidas dos nossos ouvintes, o que a gente pode deixar de positivo? Qual é a boa notícia para quem precisa, quer engravidar e o que a gente pode ter como expectativa para essas pessoas? Não, eu chamo a atenção dos casais que têm uma vida sexual ativa e que percebem que a gravidez não aconteceu ao longo do primeiro ano de tentativa, que esse casal procure uma ajuda, procure um especialista em reprodução, para que possa ser iniciada uma investigação, né? É muito comum recebermos casais com muito tempo de infertilidade e eu acho que é importante que seja investigado. Vamos evitar a ansiedade de querer investigar imediatamente em casais jovens, mas após um ano de tentativas de gravidez, e essa gravidez não acontece, que esse casal procure um especialista para que possa ser investigado e possa ser ajudado o quanto antes. O quanto mais cedo, melhor. Claro, né? claro. Obrigada, então, pela sua Obrigada presença a você. aqui e esclarecimentos ao Saúde no Ar.
Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. E a todos os ouvintes que fizeram com a gente o Saúde no Ar de hoje, muito obrigada pela participação, a toda a nossa equipe. O Saúde no Ar volta amanhã com mais um assunto do seu interesse. Até lá. Saúde no ar. Informação na dose certa.